Sabia que mais de 200 mil pessoas se formam em administração de empresas todos os anos? E dessas 200 mil, quantas conseguem o bom emprego? Aí que tá, né? ADM é um curso muito conhecido por ser um curso genericão, que quem não sabe o que quer vai lá e faz ADM, mas se eu te falar que ADM é um curso muito positivo e pode abrir muitas portas da sua carreira, você acredita em mim? Eu fiz ADM há alguns anos atrás e eu quero te mostrar hoje o que ADM faz, por que você deveria fazer ADM, o que você tem que prestar atenção e quero te falar também um pouquinho sobre o maior arrependimento que eu tive quando eu estava fazendo faculdade. Então vamos desmistificar uma coisa aqui. O que é administração de empresas? A administração de empresas é basicamente um guarda-chuva que cuida de todas as áreas de uma empresa, do começo ao fim. E eu vou te mostrar num exemplo muito prático aqui. Então bora lá. Isso aqui é um item que com certeza você tem no seu guarda-roupa. Então vamos falar o que a gente tem que fazer se a gente fosse produzir uma jaqueta jeans. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar em quem produz a sua jaqueta. Ou seja, você tem que arrumar um fornecedor. Legal. Você vai arrumar um fornecedor. Aí você tem que pensar no seguinte: quem é que vai entregar o tecido para você fazer a sua jaqueta? Isso aqui é um frete. Aí, na sua empresa, você vai ter várias coisas. Você vai ter uma parte da sua empresa que é o estoque. Você vai ter uma outra parte da sua empresa que é a costura. Aí você provavelmente vai ter, sei lá, um estoque de produto acabado. E aí daqui você vai vender. Então você vai criar um processo para vender. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem vai vender? Provavelmente no começo vai ser você. Mas se sua empresa continuar evoluindo, provavelmente você vai ter que contratar um vendedor. Olha só que coisa boa. Então aqui, um vendedor vai te ajudar a vender. Aí, você vai escolher uma coisa. Tá bom, eu vou vender. Mas onde você vai vender? Vamos supor o seguinte. Você vai abrir a sua própria loja. Então aqui, a loja. A loja. Vamos chamar isso aqui de reserves. If you know, you know. Então aqui sua loja, beleza, você vai abrir a loja física, então se você for abrir uma loja física, você não vai conseguir produzir e vender ao mesmo tempo, você vai ter que ter mais uma pessoa cuidando aqui da sua loja física. Mas vamos colocar que você também faça um site. Então você vai vender isso aqui também num site. No e-commerce, site, reserves. Beleza, aí você pensou e falou, putz, eu também posso vender isso aqui na Shine, no Mercado Livre. Então você vai criar um outro canal de venda parceiros. Reserva chegou para você e falou assim: muito legal sua jaqueta. Em vez de você vender na Reserves, bora vender na reserva? Aí você fala: tá bom, vou vender. Então aí você, do dia pra noite, você conseguiu arrumar um fornecedor para fazer a sua jaqueta. Só que esse fornecedor chega para você e fala assim: Hélios, eu não consigo atender todos esses caras. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar ir atrás de um outro fornecedor. Aí vamos colocar que esse outro fornecedor está num outro país. Então aqui é um barco, não sei fazer um navio. E esse fornecedor, sei lá, você vai arrumar ele na China, talvez? Vamos botar aqui. Então na China. Você arrumou um fornecedor lá na China. Legal. Aí você vai começar a importar produto. E aí, às vezes, você vai importar direto para sua empresa, ou às vezes você vai importar para um outro fornecedor que vai te ajudar a arrumar esse produto para te entregar esse produto no seu estoque. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é a administração disso tudo aqui? Tudo isso. Tudo isso é administração. De você importar um negócio da China para o seu negócio. Aí aqui vai passar por logística, por Incoterms, você vai começar a negociar fretes internacionais, imposto, você vai começar a negociar um monte de coisa aqui. Aqui você está negociando compra, você vai negociar também frete, você vai negociar processo, você vai negociar uma série de coisas aqui que você não tem que se preocupar. Aqui no estoque, você vai começar a entender quanto é o giro de estoque, você vai começar a entender o que você precisa de capital de giro, você vai precisar entender uma série de coisas aqui que você hoje não se preocupa.
Aí, quando você chegar na cultura, de fato é o seu processo produtivo. Isso aqui é particular de cada negócio. Beleza. Aí depois você vai ter o estoque do produto acabado. Aí você vai decidir, tá bom, quanto tempo eu tenho para vender? Aí, imagina o seguinte, aqui a gente tá fazendo uma jaqueta, mas imagina se eu fizesse um arroz, que é um produto perecível. Aí é um outro problema, né? Aí aqui, vendas, legal. Quais canais a gente vai vender? Nesse exemplo que a gente fez aqui, a gente tá vendendo em 4 canais. Legal. E aí, se você parar pra pensar aqui, vamos colocar que aqui no meio do caminho, você começou a contratar pessoas, sua empresa deu muito certo. Então você contratou 10 pessoas. Cara, 10 pessoas é muita gente, porque aqui você vai ter uma galera que vai cuidar de diversas áreas da sua empresa. Vamos colocar as áreas aqui? Você vai ter o cara que vende, então você vai ter a área de vendas, você vai ter a área de RH, que é a área que cuida dessas 10 pessoas. Aí, nisso tudo aqui, você vai precisar contratar um cara como eu, um financeiro, e aí esse cara aqui, ele vai te ajudar. Aí depois você vai falar assim, pô, eu tô importando o produto da China, faz sentido eu ter uma área de logística. Então você vai contratar um cara de logística. Aí no meio do caminho todo, você fala assim, putz, preciso arrumar um programa de estoque. Você contrata um cara de TI. Aí depois você fala assim, pô, beleza, consegui fazer isso tudo. Não? Não, porque vai precisar de um comprador também. Então você vai ter um cara de suprimentos aqui. Então quando você pensar nisso tudo, uma empresa simples de jaqueta passa a ser um framework disso aqui, que é um framework um tanto complexo. E tudo isso aqui é a administração de empresas. Tão simples quanto isso. Aí você pode me falar assim, tá bom, Helios, eu não quero ter meu próprio negócio. A administração de empresa ainda é para mim? Depende. Depende do que você quer para sua vida. Vamos falar mais sobre isso. Quando eu fiz administração de empresas, não necessariamente eu queria ter a minha própria empresa. A minha ideia de administração de empresas foi: eu tinha uma pessoa próxima a mim, que era um parente, que tinha uma empresa, não de roupa, mas de outra coisa, e eu via todas essas áreas funcionando. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Entender os processos e trabalhar eles é o que eu quero fazer na minha vida. Então eu quero ser um administrador de empresas, mesmo se eu não tiver uma empresa. Legal. Fast forward, eu tive a minha empresa, eu saí da minha empresa, ela continua, e eu tô aqui hoje trabalhando para uma outra pessoa. Só que o que a administração de empresas fez de positivo para mim? Vamos voltar para o desenho. A administração de empresas, de muito positivo, me fez entender processos como esse aqui. Então, hoje, eu não preciso saber exatamente como fazer uma jaqueta, como fazer essa jaqueta aqui. Eu posso fazer o seguinte. Então, aqui é o começo do meu processo, aqui é o processo produtivo e aqui é o resultado final do meu processo. Legal. Então, se eu conseguir entender como esse tipo de coisa funciona, de quebrar processos complexos em coisas simples, eu consigo usar esse skill na minha vida em qualquer outra área que eu for. E é exatamente isso que eu acho que é um dos principais benefícios de ADM. Você aprende a pensar com processos. Você aprende com e por processos. Você começa a quebrar, tá bom, aqui começa, esse é o processo produtivo do que eu preciso fazer, o meu objetivo, como a coisa está sendo feita, e esse é o final. Te dar um exemplo, eu liderei a área de impostos da minha empresa e eu nunca tinha visto uma guia de imposto na minha frente. Eu não precisava ter visto uma guia de imposto. Eu precisava liderar processos e pessoas, e eu consegui fazer isso bem. Então a ADM, ela te dá essa cabeça geral de um processo, do começo ao fim, e eu acho que isso é muito bem-vindo no mercado de trabalho atual. Agora, qual é a desvantagem de ADM? Vamos supor que você é o dono dessa fábrica aqui, sua fábrica quebra e você fala assim, poxa, vou ter que arrumar um emprego. E agora? O que eu sei fazer? Para ser bem sincero, eu sei costurar uma jaqueta jeans. Legal. Mas eu sei vender? Sei. Sei comprar? Sei. Sei cuidar de pessoas? Sei. Sei olhar mais ou menos meu dinheiro? Sei. Sei arrumar um frete? Sei. Entendo sistemas de TI? Entendo. Legal, o que eu sei fazer? Na prática, você é um generalista. E isso tem seu lado positivo e seu lado negativo. Você acaba não se especializando em muita coisa, só que você também ganha essa grande função de você ser uma pessoa generalista. E aí, qual que é a minha visão sobre isso? Num dado momento, ser uma pessoa generalista foi visto como algo ruim. Eu, particularmente, entendo que ser generalista é um grande trunfo no ano e no mundo que a gente vive. E aí, o que me fez pensar dessa forma foi ter lido esse livro aqui. Ele me abriu a cabeça para entender que talvez
os generalistas tenham sim um lugar no mundo. No mundo que a gente está vivendo, um mundo de ultra especialização, que você tem que saber muito bem o que você tem que fazer, esse cara aqui falou que talvez o caminho seja o inverso. Por exemplo, ele deu o exemplo do Roger Federer, que jogou um monte de esporte antes de decidir que ele queria ser tenista. Ele não nasceu com o dom de ser tenista, ele foi experimentando para entender o que ele queria fazer e como ele podia fazer. E aí, se você parar para pensar, no mundo que a gente está vivendo, de constante mudança, de processos cada vez mais complexos, de coisas novas que surgem a cada momento, você saber trabalhar muito bem em diferentes áreas, com diferentes setores, com diferentes velocidades e conseguir, na sua cabeça, pensar em processo, começo, meio e fim, é um skill extremamente valioso no mundo de hoje. Então eu concordo muito com esse cara aqui, com o autor do David Epstein. Eu recomendo esse livro, inclusive. Isso não é uma publi, tá? Enfim, eu só gosto muito do tema e acho que esse livro é muito interessante. Agora, lembra que eu falei que eu tinha um arrependimento grande na faculdade? Vou te falar qual é o meu principal arrependimento de ter feito ADM ou não. E a minha história com a ADM ela é um tanto quanto particular. Eu sempre soube que eu queria fazer finanças desde o começo. Se você olhar aqui no desenho dessas todas essas áreas, eu sempre soube que eu queria fazer finanças. Sabe por quê? Porque finanças é algo universal. Eu consigo trocar de empresa, de setor, consigo trocar de produto, consigo trocar de um monte de coisa. E o meu conhecimento continua sendo cada vez mais agregado. Eu não perco o conhecimento. Na verdade, eu ganho valor no mercado. Se eu tiver 10 anos de finanças, independente se eu fiz uma jaqueta jeans, um carro ou um foguete, finanças é finanças. Fluxo de caixa continua sendo fluxo de caixa. E aí, com base nisso, eu tive a oportunidade de continuar mais um ano na faculdade e fazer a faculdade de economia. Então eu me formaria tanto em administração de empresas quanto em economia. E eu optei por não fazer isso. Por quê? Porque no auge dos meus 22 anos, com toda a paciência que eu tinha, eu falei, ficar mais um ano estudando, jamais. Eu quero trabalhar, eu quero viver minha vida. Mal sabia eu que eu iria trabalhar cerca de 50% da minha vida adulta, eu ia gastar trabalhando. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Você se torna um profissional extremamente valioso se você acaba cada vez mais sendo generalista, mas tendo uma boa base de especialização. Então, o que eu diria para vocês? Hoje, eu sou um financeiro generalista, ou seja, eu sou bom em finanças, mas eu também sou muito bom em processos. Talvez, inclusive, eu seja bem melhor em processos do que eu sou em finanças. E aí, se você gostou desse vídeo, dá o like e comenta aqui se você concorda com isso e se você acha que a administração de empresas ainda faz sentido para 2025. E se você conhece alguém que está pensando em fazer administração de empresas, encaminha esse vídeo aqui para ele. Talvez isso abra a cabeça dele. E outra, se você quer me patrocinar para a gente fazer essa jaqueta jeans, bora! Chama, vamos abrir a reserves.